Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está me assistindo. Não sei a hora que você está me assistindo e hoje estamos no Pod Invictus da Bela, segundo episódio. E nosso segundo episódio a gente está vindo agora com outra fera do direito, e essa fera do direito penal, do direito processual penal, ele que arrebenta aí, que eu sou fãzaça, o nosso querido, meu amigo, professor Giovanni Moraes. Professor Giovanni, que honra tê-lo aqui comigo neste segundo episódio. A gente veio do primeiro, que foi um sucesso, e esse segundo eu tenho certeza que vai ser mais sucesso ainda, com você aqui, com a sua presença junto conosco. Então, seja muito bem-vindo para iniciarmos esse nosso Pod Invictus com a Bela hoje. Eu que agradeço, professor, é um prazer enorme, muito obrigado pelo convite, amigo. E tava com saudade de você, né? Faz tempo que a gente se encontra presencialmente aí, tava com saudade. Obrigado e é um privilégio estar aqui com você. E vamos embora, meta bala. Nem fala em saudade, eu não vejo a hora da gente voltar esses eventos já de vez para a gente poder se encontrar, resenhar, né? Com fé em Deus. Então fé vamos Deus, lá, amém. vamos falar. Olha, para poder falar do professor Giovanni, primeiro eu quero trazer aqui a qualificação dele, né, que são tantas, mas a gente vai resumir. Ele é professor de Direito Penal, professor de Processo Penal, de Legislação Extravagante, é sócio fundador do Juiz 21, cursos online e do Provimento Recursos, é autor de diversas obras na área do Direito Penal, mantenedor também da pós-graduação do Instituto Juiz 21, e é ele que está aqui com a gente hoje, e para mim é esta felicidade. O nosso tema de hoje vai ser crimes virtuais. Isso mesmo, vocês pediram, a gente faz, né? Vocês pedem, a gente leva. E para falar de crimes virtuais, é até importante eu iniciar para que vocês saibam que existem várias denominações como crimes virtuais, crimes cibernéticos, crimes cometidos via internet, crimes informáticos, mas que é tudo a mesma coisa, né? Basta que aquela ação seja utilizada, né, para praticar o crime como uma ferramenta, um computador, um dispositivo móvel, um tablet, um celular, ou uma rede de computadores para a prática desses tipos de crimes, de vários crimes. Então é um conceito mais geral. Só que hoje a nossa estrela é o professor Giovanni, e é ele que vai trazer detalhadamente para vocês exatamente os pontos mais importantes sobre esses crimes virtuais. E aí, professor, o que eu vou querer usar e lhe abusar hoje, tá? Então, para lhe usar e lhe abusar, a primeira pergunta que eu quero lhe fazer é: fale, que não é uma pergunta, fale um pouco sobre os crimes virtuais, o conceito, o que ele significa, como é praticado, que é o que as pessoas estão querendo para poder descobrir, que as pessoas ficam desesperadas sem saber, né? Acha que tem vários crimes virtuais, que tem um crime virtual à parte. Então, vamos esclarecer isso para eles. Passo a palavra. Bom, Isabela, é o seguinte, como você bem falou, existem várias denominações e muitas dúvidas sobre o que são crimes virtuais, até porque nossa legislação não foi feita pensando na era da internet, né? Nosso Código Penal tem sua base lá em 1940, e eu costumo dizer que muitos dos nossos legisladores, eles ainda não têm a vivência da internet. Eles são de uma geração anterior à internet, anterior ao celular. Então, internet para eles é WhatsApp, é Instagram. Poucos têm condição de discutir o que é uma Deep Web, um servidor proxy, enfim. E o que é que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que você tem um ordenamento penal feito na época que não existia nem DDD. Hoje em dia você pega, bota lá 04171, que é a Bahia, e eu ligo para a professora Isabela. Nosso código é de um tempo onde você, para ligar de uma capital para outra, você tirava o telefone do gancho, pedia uma telefonista, a telefonista fazia uma chamada para você falar e era caríssimo. Então, efetivamente, nós não temos uma legislação hoje no Brasil que consiga tutelar a transferência que aconteceu em vários setores da sociedade para o mundo virtual e, consequentemente, do crime para o mundo virtual. O que acaba acontecendo é que o nosso legislador ele fica tentando tapar buraco. Exemplo, Lei Carolina Dickmann, que introduziu o artigo 154A no Código Penal, violação do dispositivo de informática. Aconteceu o vazamento daquelas imagens da atriz Carolina Dickmann, foi uma repercussão gigantesca, e o nosso legislador vem e faz um dispositivo criando um artigo específico do Código Penal.
que, para mim, professora, só serve para uma coisa, para dizer que o legislador está fazendo alguma coisa. É o direito penal de emergência, direito penal imediato. Porque, primeiro, o tipo penal é muito mal escrito mesmo. E, segundo, o que é que a criação desse dispositivo contribuiu para impedir que crimes dessa natureza continuassem acontecendo? Nada. Foi inócuo. Por quê? Porque é um tipo penal que existe para cair em prova de concurso, mas a efetividade é muito pequena. Você vê que o artigo 154 ele diz assim, que é crime violar dispositivo de informática infringindo dispositivo de segurança prévio. Aí eu me deparei uma vez com um caso, Isabela, de um cidadão que deu um iPhone para a namorada. E quando você compra um iPhone, você registra o iPhone com o seu ID Apple, né? Ele comprou o iPhone, botou o ID dele, botou o chip, chegou para a namorada e deu o celular ativado. Está aqui um iPhone, na época era o iPhone 12, a mulher achou a coisa mais maravilhosa da face da Terra. Como estava com a ID dele, ele começou a ter acesso ao que estava sendo salvo na nuvem. Então, tinha acesso às fotos, às mensagens de WhatsApp e tal. E quando acabou o relacionamento, ele usou isso contra ela. E ele foi acusado de ter incorrido, entre outras coisas, no artigo 154A. Ela putou. O que foi que aconteceu com ele? Nada. Por quê? Porque não houve violação de dispositivo de segurança. Ele devassou o celular da menina e não houve violação de dispositivo de segurança. Eu violei o quê? Se é o meu ID. Está aqui. E essa bronca, quando chegou na delegacia, o pessoal da delegacia sequer sabia como proceder. Eu tive a oportunidade de acompanhar esse fato. A gente falando, o ID salvou na nuvem e tal. O pessoal, opa, o que é isso? Esse celular tem notação de furto? Não, então pronto. Então não tem notação de furto, não tem notação de roubo. Então, a nossa lei ela não está preparada para enfrentar isso. Ela fica sempre tapando buraco. O direito penal sempre chega atrasado. Isso é um fato em qualquer segmento da sociedade. Primeiro tem o fato, depois o direito penal chega. Mas em relação aos crimes cibernéticos, ele chega muito atrasado. Outro exemplo que eu dou. Hoje, o furto, quando ele é praticado pela internet, ele tem causa de aumento de pena pelas mudanças que aconteceram. O problema é que você conseguir chegar à autoria de um delito dessa natureza é muito difícil. Não adianta eu aumentar a pena do crime. Você pode botar essa pena para 2.500 anos. Se o sistema de justiça criminal não criar mecanismos para que essa investigação aconteça, e dificilmente se vai conseguir fazer isso. Por exemplo, você pega uma pessoa que esteja querendo aí hackear um WhatsApp, esteja querendo hackear um sistema de transmissão de Pix. Se ele for um cara desenrolado para o lado do crime, acostumado a fazer isso, ele não vai usar o ID do computador dele, ele não vai usar o e-mail do celular dele. O que é que ele vai fazer? Ele vai comprar por $39, eu não vou citar os sites aqui, porque ninguém vai ensinar a cometer crime. Ele vai comprar por $39 um acesso a um servidor proxy, que esse servidor proxy dentro dele tem lá 3 mil IDs zumbis, de computadores, pode estar sendo usado no meu computador se você nem saber, certo? Ele vai ficar trocando a cada 1 minuto o ID e a localização, vai ficar disparando mensagem, fazendo transações com isso aí, e quando você vai atrás, o ID está na China, está no Paquistão, está em Bangladesh. Como é que se investiga isso? Verdade. Você está bem entendido disso, viu? Porque na pós aqui do Jus 21 eu dou esse módulo, sabe? No Pós de Segurança Pública. Nossas forças policiais, elas sequer estão preparadas para fazer isso. Eu estava um dia desse conversando com uma pessoa que faz capturas, né? E ele estava dizendo assim, Giovanni, não está preparado. Não está. Eu conversando com a pessoa que faz captura, eu disse, como é que vocês investigam? Como é que vocês fazem para chegar o cara? Você tem, por exemplo, uma suspeita que o indivíduo está usando um telefone e ele está com ordem de captura e tal. Como é que vocês fazem para devassar? Porque existem alguns sistemas, como, por exemplo, o Guardião, o SaveSix, que são sistemas rebuscados, que se o cara faz uma recarga de celular em qualquer canto, a polícia localiza. Mas isso é fora da regra. Não é o dia a dia. Aí eu perguntando, como é que você faz? Disse, rapaz, quando eu acho que um número de celular está sendo usado por uma pessoa que eu quero capturar, eu dou um desenrolo, consigo uma judicial e consigo um bloqueio da linha dele. Um bloqueio de dados. Eu deixo a voz funcionando. É um bloqueio de dados.
Por quê? Ele disse porque hoje ninguém usa voz, é tudo, até para ligar pelo WhatsApp. Quando eu bloqueio os dados, ele não consegue mandar mensagem, ele pega o telefone e liga para a operadora. Aí eu consigo localizar ele na ligação por uma coisa chamada ERB, que é a estação rádio base. Eu sei aonde ele está porque ele usou a voz e quase nunca se usa a voz. Então, assim, fica se fazendo arrumadinhos para se tentar combater um crime, e um crime que está cada vez mais se especializando. Sim. Estelionato, furto, até estupro virtual. A gente já teve casos, né, Isabela, de estupro virtual, de pessoas que usam as redes sociais para conseguir nudes, imagens, e ficam ameaçando. Uma outra situação que o direito penal não está preparado para enfrentar ainda: lavagem de capital com criptomoeda. Será que Bitcoin é lavagem de capital? Não é? Você chega para ter uma discussão dessa com o legislador ele sequer sabe o que é mineração de criptomoeda. Como é que eu vou minerar? Como é que se minera criptomoeda? Minerar criptomoeda? Você vai no Paraguai aqui, tem fábrica de mineração de criptomoeda. Aí o cara pergunta por quê? Eu disse porque para minerar criptomoeda gasta-se muita energia. E a energia do Paraguai é 20% do preço da energia brasileira. Então são situações que o legislador sequer tem noção. Como é que ele vai combater? Como é que eu vou saber se lavagem de capital que eu ia lhe perguntar existe ou não? Não tem lei? Seria uma das minhas perguntas para você, seria exatamente isso, que eu ia perguntar como é que funciona essa investigação desses crimes virtuais, como é que a gente fazia, né? E você já trouxe perfeitamente bem como é que a gente faz, porque a lei, a gente só tem duas hoje, né? Que é a Carolina Dickmann, que de fato não trouxe nada, só acréscimos no Código Penal, e o Marco Civil da Internet, que, na verdade, não traz nenhuma tipificação, não traz nenhum aumento de pena, como você mesmo disse, é um cala-boca. É praticamente impossível de operacionalizar, porque, por exemplo, o Marco Civil da Internet diz que é possível o acesso ao extrato reverso para a investigação de uma linha de telefone. Hoje, de cada 4 linhas de celular ativas no Brasil, 3 são pré-pagos. O que é que o cara faz com o chip pré-pago se ele quiser cometer crime? Ele comete crime e joga fora, é R$10 um chip pré-pago. Você chega lá, bota nas promoções da Oi, R$5. Quantas pessoas nós não conhecemos que tiveram WhatsApp, Instagram hackeado por causa da Claro? Eu acho que você deve conhecer, eu conheço vários que tinham chip da Claro, e o pessoal dentro da própria operadora, quem estou dizendo não sou não, é a justiça que condenou o pessoal lá, fornecendo os dados de acesso. Então, assim, quantas pessoas, por exemplo, Isabela, usam um sistema Android? Nem todo mundo sabe que existem Androids e Androids. Então, por exemplo, o Android da Samsung é um sistema Android fechado deles. A partir dos celulares melhores, Galaxy, por exemplo, S20, S21, o Android é muito robusto, então é muito difícil de ser hackeado. Mas, por exemplo, o Android da Xiaomi, você está passando na mesma rede Wi-Fi, o pessoal consegue hackear em 30 segundos. E quais são as ferramentas que se tem de combate? Infelizmente, não se tem. Não tem. Não se tem. Verdade. O que se tem é uma tentativa de sair fazendo tipificações de crime que não vão resolver. Eu tenho um outro caso que eu, inclusive, estou colocando no meu livro agora, aonde foi caracterizado o crime de extorsão em relação ao Instagram. Aí o cara, como assim, extorsão em relação ao Instagram? Normalmente, quando a gente pensa em Instagram, a gente pensa em bem... Quando a gente pensa em extorsão, a gente pensa em bem patrimonial. O cara está me constrangendo mediante emprego de violência ou grave ameaça e ele quer obter um bem patrimonial com isso. E aí se discutiu se seria possível ou não a caracterização de extorsão no seguinte sentido: o indivíduo foi e hackeou o Instagram de alguém e passou a exigir uma vantagem econômica sob pena de deletar o Instagram. Isso é extorsão, não é? O direito nunca se debruçou sobre isso. Aí algumas pessoas que estão nos assistindo podem dizer, mas Instagram, que diabo equivale ao Instagram? Talvez para quem tem 500 seguidores, 1.000 seguidores, 2.000 seguidores, faz-se outra conta. Mas tem gente que precisa do Instagram para viver. Sim. Nós, professores, se a gente perder o nosso Instagram, a gente vai ter um problema de imagem seríssimo. Quanto vale o Instagram do Carlinhos Maia? Quanto vale o Instagram do Whindersson Nunes? Quanto vale o Instagram da Ivete Sangalo? Quanto vale o Instagram, sei lá, desses artistas famosos aí que precisam divulgar o seu trabalho? Como é que você mensura isso? Se a pessoa chegar para mim e dizer, Giovanni, você prefere perder dinheiro ou Instagram? Você prefere perder dinheiro. Entendeu? Então, essa é a grande problemática do crime cibernético, que eu acho que não vai ser resolvido inicialmente por tipificação. Até porque, para fazer tipificação, quem está fazendo a lei precisa entender do assunto.
e, com todo respeito, não entende, na sua regra. O que eu acho que a gente precisa é começar a adotar, através de mecanismos administrativos, as forças policiais para poderem fazer uma contenção maior. É muito mais eficiente você ter mecanismos policiais de investigação que capture o cara pelo furto do que considerar o furto praticado pela internet como mais gravoso. Porque o que vai evitar do crime acontecer é você saber que pode ser capturado, está sendo enfrentado, está sendo contido. Eu vou muito nesse sentido. Eu não sei o que é que você pensa sobre isso, amiga. Eu entendo da mesma forma como você traz, e acredito também que se a gente tiver, né, um investimento, tanto pessoal quanto treinamento também, porque as pessoas, como você trouxe mesmo perfeitamente, um caso que você chegou numa delegacia que ninguém sabia o que você estava falando. E a gente chega no judiciário, você vê que a maior parte desses crimes ainda está em fase de investigação, está tramitando entre polícia e Ministério Público, né, a grande maioria, até porque ele é mais recente. Com a pandemia, a gente teve um avanço maior, principalmente de cybercrimes, né? E o que aconteceu? Nós tivemos uma experiência recente, positiva, inclusive, no Tribunal de São Paulo, de Justiça de São Paulo, quando lá eles determinaram a suspensão de uma fiscalização da Receita Federal, porque decorria de uma incompreensão das atividades da empresa investigada. E aí, no outro caso, o que aconteceu? Coube ao judiciário esclarecer aos investigadores a diferença entre instituição financeira e empresa, empresa que era intermediação de pagamento online. E aí, com essa distinção, o que aconteceu? Ficou claro que não havia prática de crime investigado. Né? Eles não sabiam. Então, a gente percebe que o judiciário, pelo menos nas nossas recentes experiências, né, tanto você quanto eu também, que está, de fato, se atentando para essas questões e não estão propagando no tempo essas ilegalidades. Eles olham, por quê? Porque eles não têm treinamento, porque eles não têm preparo para isso. E é isso que eu costumo dizer. E a investigação, as pessoas fazem porque sabem que não vai ser punido, porque é difícil, não vai conseguir pegar, como você mesmo disse. E aí, só para a gente poder, chegando aqui, né, à conclusão, a internet, a gente sabe que facilitou, né? A pandemia veio com todo esse mundo virtualizado, porque hoje a gente vive no mundo virtualizado. Eu costumo dizer, professor, que todo mundo hoje, ou já foi vítima de um crime virtual, que às vezes nem saiba, ou conhece alguém que já foi, porque a nossa vida hoje ela é praticamente esse mundo virtual. Tudo que a gente precisa hoje é difícil a gente não usar a internet. Eu vou dar só alguns exemplos, como você fazer um cadastro em um site, você tem que colocar seus dados lá, você vai fazer um pedido de uma comida, você coloca seus dados, você vai fazer uma consulta de banco, utiliza o aplicativo, vai conversar com o amigo. Nem precisa fazer cadastro hoje, porque existe o sistema de pixelamento, você nem precisa fazer cadastro. E nem precisa. Basta, por exemplo, eu usar o Waze, se eu estiver usando o Waze, e eu passo sempre por uma rota onde tem uma loja da Farm. Vamos supor, eu estou pixelado. Se eu passo por ali, em determinado momento, eu vou ficar recebendo inputs, porque as pessoas sabem que eu vou estar visualizando aquela loja. E é assim, na internet, quando tem alguma coisa de graça, o preço é você. Se o Instagram faz de tudo para você ficar subindo aquela tela ali, ele sabe até se você está usando Wi-Fi, não está. Meu pessoal aqui, quando faz impulsionamento dos produtos do JUS 21, existem produtos que a gente só impulsiona para as pessoas que estão no Wi-Fi a partir de um determinado horário da noite e na posição de decúbito. Por quê? Porque tem produto que você só compra se você estiver relaxado. Como é que eu sei? Eu não sei, mas o Google sabe, pela posição do celular. Então, assim, a nossa vida, que você queira, que você não queira, está aqui. É impossível você não estar no mundo virtual. Eu acho que é impossível não, mas dificílimo uma pessoa que não deixe pegadas digitais. Algumas deixam todos os segundos da vida, outros deixam uma vez por dia, outros deixam... Mas todo mundo deixa pegadas digitais. E aí é que está. Tem muito meliante se especializando em usar essas pegadas digitais para cometer crime. E nós nem sabemos, Isabela, o usuário comum, ele não sabe, ele não tem a menor noção do risco que ele corre. Porque o que o usuário comum quer é curtir a foto, responder o direct, mandar o WhatsApp, ele não tem noção do ecossistema enorme que existe fora. E eu sempre digo, se alguém te dá o WhatsApp de graça, ele vai ganhar dinheiro de alguma forma com você, senão ele não estaria lhe dando de graça. Se alguém pode ganhar dinheiro licitamente com isso,
vai ter bandido querendo ganhar ilicitamente. Então, você tem que se resguardar. Mas como é que eu me resguardo de um perigo que eu não sei que tem? As pessoas não sabem. Até é importante você falar isso aqui, porque teve um caso, que eu não sei se você lembra, que ficou muito famoso aqui no Brasil, que foi o caso de Pablo, que era um estelionatário que utilizava vários programas, que ele furtava das contas das pessoas alguns centavos. Ele ia para as contas das pessoas e ele tirava 50 centavos, 10 centavos, 20 centavos, 70 centavos, mas foram de milhares de pessoas. E aí, óbvio, ele acabou enriquecendo muito, né? Porque foi muita gente. E ele foi acusado de furtar mais de 400 milhões de reais. Por quê? Porque ele tirava de várias contas. E aí as pessoas não percebiam, porque era centavos. Eu achei assim, não estou fazendo apologia ao criminoso de jeito nenhum, mas a gente, nesse debate aqui, foi muito inteligente. Né? Ele foi extremamente inteligente, ele pegava 10 centavos. Quem é que fica olhando para centavos na conta? A gente não percebe. Então, 20 centavos, 10 centavos. E ele foi fazendo esse tipo de coisa com várias situações e foi algo que chamou muita atenção na época, né? E ele foi depois preso, toda essa situação, né? Tudo aquilo, ele saiu tirando, subtraindo, né? Eu acabei falando furtando, ele acabou subtraindo foi mais de 400 milhões que eles falaram na época. E aqui no Brasil, a gente tem, né, são vários outros crimes que a gente tem aqui que pode ser praticado via internet que as pessoas não entendem. Então, muitas vezes se apegam só aos crimes que são praticados mesmo na rede, dentro da rede, um hacker, uma fake news que as pessoas falam muito hoje. E que não tem tipo penal, que não né, tem de fake crime. news. Que não tem. Ele vai tipo penal, calúnia e injúria de difamação. Não tem canto nenhum fake news tipificado. Perfeito, os crimes contra a honra. Então, que as pessoas não se atentam. Você fazer uma fofoquinha ali, essa fofoca pode gerar dano se você fizer pelo WhatsApp, se você fizer pelo Instagram, né? E essa fake news mesmo que as pessoas falam, todo mundo me pergunta, né? Quando eu vou falar de crime virtual, professora, e esse fake news é crime? Não é crime, né? Na verdade, tipificado, é crime contra a honra, praticado pelo meio digital, pela internet, né? Então, para poder ele se tornar aqui, como a gente chama, um cybercrime. Então, muitas pessoas vêm me perguntando, vêm falando e não sabem que estão participando desse mundo virtualizado que a gente tem. E aí você vê o fato de um cara difamar uma pessoa, simplesmente chegar lá e falar e fazer essa fofoquinha, em trazer, né, seja pelo Instagram, seja pelo WhatsApp, seja pelo Facebook. E aí eu sempre brinco, eu digo assim, cuidado na hora que forem fofocar, né? Galerinha que gosta de fofoca, cuidado, porque o sujeito difamar, ofender a honra por uma postagem no Facebook vai constituir um crime de difamação, ou injúria, ou calúnia, que está no nosso Código Penal. Quando é praticado virtualmente, a gente tem. Como você mesmo falou, o crime de estupro virtual, que as cortes já vêm entendendo desde 2015, 2016, né? Esta possibilidade. E a gente está vendo já casos acontecendo. E a legislação, como ela foi modificada em relação ao estupro, hoje não necessita ter conjunção carnal, né? E em razão disso, o estupro virtual também, que é aquela pessoa que teve acesso a determinados dados íntimos, né, de alguém, ela pede determinados favores sexuais, e eu tive um caso agora de uma cliente minha, exatamente isso, né, no âmbito da advocacia criminal, ela foi ameaçada, ele mandava várias informações, ele conseguiu várias informações de dados dela e fotos dela, e ele pedia favores sexuais a ela em troca de não divulgar aqueles dados que ele obteve ali indevidamente. E aí acabou forçando ela, constrangendo ela a se masturbar para ele ver ali, objetivando o prazer dele sexual de forma virtual. E isso nada mais é que o estupro virtual, né? Nada mais é que o estupro virtual. E foi um caso recente meu, de uma cliente minha aqui na Bahia, e foi assim, inclusive saiu até na imprensa local aqui, não saiu na imprensa nacional, mas saiu na imprensa local, e foi um escândalo. Quando o pessoal estava falando, né, ela não quis mostrar o rosto dela, obviamente, que ela se sentiu constrangida, mas por diversas vezes ela se masturbava na frente do computador por conta disso. Então isso, professor. É violência como qualquer outra e que impacta a mulher e que é nociva, repugnante, que tem que ser combatida. O problema é que isso acontece milhares de vezes Brasil afora. Esse é um caso que foi levado ao judiciário, mas quantas pessoas sequer sabem que estão sendo vítimas de estupro em situações dessa, né?
Para mim foi uma surpresa, porque até então eu nunca tinha pego nenhum caso nesse sentido. E quando ela chegou para mim, que eu falei assim, não, peraí, que ela disse assim, eu estou sofrendo um crime sexual. Eu fiz, que crime sexual? Deixa eu ver. E aí, quando ela foi conversar comigo, que eu fui analisar, eu falei, não, isso aqui é um estupro virtual. Aí ela, existe isso? Ela nem sabia, né? E eu fui explicar a ela o que era. Então é isso, para a gente eu poder... tenho um caso, para a gente já encerrar, professor, eu Vamos tenho um caso lá. curioso, assim, Eu só estou eu preocupada com o seu aconselhei uma horário, das viu? partes, foi o seguinte, uma pessoa, resumidamente, uma pessoa estava botando gaia no namorado. A quem não era aqui no Nordeste, botando gaia, estava botando chifre, estava traindo o namorado. Uma moça estava traindo o namorado, estava num determinado local e estava com outro rapaz. E aí uma amiga viu, bateu foto, ela não percebeu que tinha gente vendo, conhecida, bateu foto e mandou num grupo de WhatsApp das outras amigas. Vê, fulana, quer pagar de certinha, mas é quenga. Uma coisa assim, entendeu? Aí mandou. Só que todo mundo tem um grupo que o outro não está e print e roda, né? Depois que Com dá o certeza. print, cada Só um tem preciso sua versão, primeiro. mas todo mundo tem os prints. Então, acabou chegando nela. Acabou chegando nela. Aí ela foi, procurou um advogado e o advogado ingressou com a queixa-crime por difamação. E aí marcaram aquela audiência prévia de conciliação do rito do juizado, né? E a pessoa que tinha mandado a mensagem veio falar comigo. Ela disse, Giovanni, ela não estava botando gaia? Tá, qual foi o crime que eu cometi? Eu digo difamação, mas ela não estava botando gaia? Eu digo, tá, estava. Como é que eu posso ter cometido o crime? Eu digo, porque na difamação não importa se o fato é verídico ou não. Importa que a forma que você coloca é uma forma ofensiva, que pode atingir a honra social da vítima. Mas foi num grupo de WhatsApp. Eu disse, pois, infelizmente, foi pior. Pois As é. pessoas não têm essa percepção. Elas estão tão acostumadas com o mundo virtual que elas não têm a percepção que, inclusive, muitos crimes pela internet são majorados, são agravados, porque dão a possibilidade, nesse caso, de mais pessoas difundirem aquela informação. E quando eu expliquei para ela, eu disse, olha, faz um acordo, paga uma indenização, é muito melhor, porque você está errada. Então, esse exemplo que você deu, que é um exemplo muito nefasto, tal, esse exemplo que eu dei, que é um pouco mais soft, porque é juizado, não envolve violência, eu acho que devem servir de alerta para as pessoas, até para as pessoas se resguardarem em relação a esse mundo virtual, porque mesmo o direito não conseguindo acompanhar, existem alguns mecanismos de responsabilidade e a gente não quer arrumar bronca para o nosso lado, né? Cada um tem que se policiar. Verdade. E realmente as pessoas ficam, se deixam muito abertas na rede. Eu costumo dizer, porque a gente está vendo muito, né? As blogueiras, a gente está vendo que está dando dinheiro, né? Você expor sua vida mesmo nas redes. E muitas vezes você está produzindo até prova contra você mesmo de um crime que você está praticando que você nem sabe. Né? Sim. Como você mesmo trouxe aqui, mas eu estava no WhatsApp. Sim, é crime, né? Mas você praticou um crime por meio virtual, é um WhatsApp, mas foi. E eu costumo dizer isso sempre para as pessoas: cuidado com o que vocês falam, cuidado com o que vocês estão registrando, ali está ficando gravado, ali você está tendo as provas, você tem tudo. Então, hoje em dia, a gente tem que se resguardar em relação a isso. E aí, pensando nisso, para a gente fechar com chave de ouro, porque a minha única, por mim, eu ficaria com você aqui 1 hora, 2 horas, 3 horas nesse bate-papo, seria lindo demais, mas eu sei que você tem horário e não pode ficar tanto tempo. Então, para a gente poder encerrar, para a gente poder finalizar com chave de ouro, eu queria só lhe fazer uma última pergunta, antes mesmo, né, da gente fechar, porque eu sempre costumo dizer que a segurança da nossa casa, né, você também precisa cuidar. Da mesma forma que a gente tem a segurança da nossa casa, a gente precisa cuidar dos nossos dados virtuais. E na sua casa, eu sempre costumo brincar, quanto mais baixo for o portão, mais fácil para as pessoas pularem. E é assim nos crimes virtuais. Então, assim, pensando nisso, o que é que a gente pode fazer para amenizar, para poder conter esses crimes virtuais? O que é que você acha que poderia ter como possível solução para que a gente possa minimizar, já que a gente não tem leis que são totalmente eficientes, que não são eficazes, que a gente não tem como, que a gente não tem uma investigação eficaz, porque não temos parâmetros nem treinamento para isso, um judiciário que está falho em relação ainda a essa criminalização. E aí eu queria saber de você, o que você entende, na sua visão, que a gente pode fazer para amenizar, para conter esses crimes virtuais, e como é que as pessoas poderiam denunciar também, como é que a gente poderia fazer se uma pessoa sentir que sofreu um crime virtual? Bom, primeiro troca o roteador da sua casa. Nunca fique com o roteador que a empresa foi instalar lá para você.
se você puder, invista num roteador de segurança razoável. Eu sempre digo que, infelizmente, tudo de segurança digital que é barato, a probabilidade de ser bom é muito pequena. Então, o ponto de maior vulnerabilidade que nós temos dentro da nossa casa é o roteador que a TIM, a Claro, a Vivo, enfim, a empresa coloca lá, não por culpa da empresa, ela está botando um roteador de R$200. Então, na minha casa mesmo, eu tenho um sistema de segurança que o meu pessoal aqui da empresa colocou lá, que é um pouco mais robusto. Isso não garante 100% de segurança. Então, primeira dica, troca o roteador da sua casa. Segunda dica, parta da premissa que na internet você sempre vai ser roubado num sentido figurado. Parta da premissa que na internet sempre tem alguém querendo lhe fazer o mal. Se você vê um negócio muito bom na internet, corra, é golpe. Não existe negócio bom demais assim, certo? Vê um negócio, é porque é na internet, corra, é golpe. E a terceira dica que eu dou é muito sério, tete a tete. É muito sério. Você tem, por exemplo, iPhone, não pode estar tete a tete, faça um FaceTime. É muito difícil hackear o FaceTime, é mais fácil hackear o vídeo do WhatsApp. Você tem Android, tenta manter o Android sempre mais recente e atualizado. Evita Android chinês, certo? Tenho nada contra o chinês, mas evita Android chinês. Então, assim, sempre se resguarde. Se eu vou para o Carnaval de Salvador, eu não vou colocar, ou para o Carnaval de Olinda, ou para o Carnaval do Rio, eu não vou colocar minha carteira com dinheiro no bolso de trás, meu cordão de ouro e ficar com o celular no outro bolso, porque eu vou dançar. Seja eu dentro ou fora do cordão, eu vou dançar, certo? Eu não posso ir para a internet, então, sem uma autentificação em 2 fatores, com todas as minhas senhas salvas no aplicativo que seja fácil ser hackeado e achando que só tem gente boa do outro lado. A foto que está no WhatsApp do outro lado pode sequer ser da pessoa. Você pode sequer estar falando com a pessoa, você pode estar falando com um bot. Eu acho que é um bom ponto de partida. Beleza, Bela? Perfeito. Eu ainda vou acrescentar mais um pouquinho, usar um bom antivírus, montar as suas senhas fortes, com sinais, com símbolos, com letras maiúsculas. Hoje a gente tem que trocar periodicamente essas senhas, né? Que eu acho que vale muito a pena a gente se atentar a isso. E pensando nisso, só para fechar, existe uma página que eu acredito que o professor conheça, que é a Safernet, né, que muitas pessoas perguntam, existe alguma situação, alguma página para denunciar que possa ser disponibilizada pelo próprio Estado? E essa página, que é a Safernet, ela é uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos e tem foco na promoção dos direitos humanos. E eles têm parceria com diversos órgãos, como Polícia Federal, Ministério Público Federal, com a Procuradoria-Geral Federal, além de empresas como Google, Facebook e Twitter, né? Então, se você puder denunciar, agora, em casos, nessa página Safernet, ela não denuncia todos os crimes. Ela tem um rol taxativo de crimes que você vai poder denunciar, como situações homofóbicas, publicações xenofóbicas, discriminação racial, apologia ao nazismo, pornografia infantil, e é possível realizar essa denúncia de forma anônima, é até importante a gente falar, e acompanhar o andamento da investigação também. E para fazer a denúncia, é só acessar esse site, o Safernet, que é new.safernet.org.br, a gente vai botar aqui no vídeo para vocês, /denuncie. E aí você vai lá, é muito fácil, vai identificar o conteúdo ofensivo, ver se cabe ali e você pode denunciar. Nos demais, pode denunciar nas delegacias mesmo, né, do local onde você se encontra e rezar para que dê tudo certo, que eles consigam entender o que é que você está, né, denunciando ali, qual é a situação que você está denunciando. É isso. Professor, eu quero agradecer muito por esse bate-papo. Foi lindo, maravilhoso. Sempre bom estar com você, é sempre bom conversar contigo. Como eu disse, eu ficava milhões de anos aqui, se eu pudesse, para a gente poder bater esse papo. Mas, como a gente tem tempo, né, e a gente vai fazendo, e venham outros episódios contigo aqui também. Para mim vai ser sempre um prazer te receber e espero que a gente possa encontrar o mais rápido possível, né, nesses eventos da vida, logo, logo, se Deus quiser. Para mim é uma satisfação tê-lo aqui como meu segundo convidado, hein? Então, valeu, muito obrigado pelo convite. Eu deixo aí a retribuição do seu carinho, que venham dias melhores e a gente possa se encontrar e um cheiro para todo mundo. Valeu. Se você quiser deixar alguma palavrinha para os alunos, para o pessoal que está assistindo, algum motivacional, fique à vontade. Eu costumo dizer só o seguinte, cara, quer uma coisa? Meta a mão na caixa dos peitos e vai atrás e faz por onde. Acho que é um bom caminho. E aí, para fechar, eu sempre fecho com a minha frase, né?
Se eu quero, eu posso, eu consigo. Lembra disso. Toda vez que a gente quer alguma coisa, é só pensar positivo naquilo que você quer. Bate no peito bem forte, mentaliza e diz: eu quero, eu posso, eu consigo. E assim a gente finaliza o nosso segundo pod Invictus com a Bela. Até o próximo. Um beijo no coração.